Glória a Deus, bom dia. Lion Academy, agora numa nova fase. Saímos dos panoramas bíblicos, entramos agora no estudo. Vamos começar pelo estudo do livro de Cantares. E eu quero orar com você. Esse tempo, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa paz. Nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, dizer, Senhor, que nós estamos aqui pedindo, Deus, que o Teu Espírito de sabedoria, de entendimento venha sobre nós. Espírito Santo, nós te convidamos, senta aqui, nos ensina, nos exorta, é o que te pedimos hoje, no nome de Jesus. Amém, amém. Como eu estava falando para vocês, a gente começa hoje o livro de Cantares. E eu gostaria que vocês olhassem para o livro de Cantares de uma maneira diferente. Que dessa vez vocês olhassem o livro de Cantares como uma conversa entre a noiva de Cristo e o amado que é Jesus. É claro que você também pode estudar como um livro poético, mas nunca perder o profético deste livro, que é o que nós vamos ver nesses 2 dias. Vamos começar Cantares capítulo 1, versículo 1. Beija-me com os beijos de tua boca, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Então eu quero que você destaque aqui a palavra amor. Grifa aí na tua Bíblia mesmo, né? Esse livro é um livro que ele já começa a falar do amor, do amado pela amada. É um livro que nos reporta o que João falou lá no capítulo 4, quando ele fala que o Pai, ele procura o quê? Verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Hoje eu digo a vocês que Deus, ele está colocando um termômetro na noiva de Cristo. Por que que ele está colocando um termômetro? Quando você vai lá no Apocalipse, capítulo 3, ele diz que nos últimos dias a noiva de Cristo estaria com um amor deficiente. A noiva de Cristo estaria morna. E ele diz assim: antes você fosse quente ou frio, mas você está morna. O que é um amor morno? É quando você se acostuma com a pessoa. A pessoa, ela é apaixonada pelo marido, apaixonada pela esposa, mas a convivência no dia a dia fez com que ela se acostumasse com a presença que antes era diferente. Só se viam uma vez por semana, dormiam em casas diferentes e tinham saudade. Então, o nosso relacionamento com Deus, se ele não passar periodicamente por um avivamento, e esse avivamento se dá numa atitude que vocês tomaram, né? Quem é, por exemplo, que numa segunda-feira, em alguma hora do dia, para estar assistindo essa aula? Quem numa segunda-feira tem coragem de assistir, de ter aula bíblica? Quem está buscando um avivamento, né? Quem, se estava meio frio, está querendo ficar mais aquecido, ou é apaixonado pela palavra. Então você tá bem na fita com Jesus, né? Você está aqui estudando Cantares, você está bem na fita com Jesus, no termômetro você está bem. E Jesus está falando, é por aí mesmo, me busque. Oséias capítulo 6 fala que é buscar e conhecer e continuar a conhecer. O amor de Deus para conosco é sempre intenso e incondicional. O nosso é assim: se tudo vai bem, vou bem com Deus, estou bem com Deus. Agora, se tudo vai mal,
eu vou ficar mal com a igreja, eu vou ficar mal com os meus irmãos. Então, a gente não funciona do mesmo jeito. Mas aqui continua o capítulo 1. Beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Eu quero que você grife, então, a palavra vinho. Sempre que você tiver a palavra vinho na Bíblia, ela fala do Espírito Santo. Quando ele fala do vinho novo, que nós precisamos do vinho novo. Ou fala de uma aliança, aliança de sangue. Quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita numa visão oriental. Você vive no mundo ocidental. Nós não sabemos o que é uma aliança de sangue. Então, vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês de uma forma rápida sobre o que é a aliança de sangue. Deus ensinou ao povo oriental, e a gente vê isso na Bíblia, como Abraão entrou em aliança com Deus, quando lá em Gênesis capítulo 15, Deus manda que Abraão ele pegue animais para cortar os animais no meio. Tanto em Gênesis 15... quanto a aliança de Davi e Jonatas. Eu vou falar dessas duas alianças para você entender a palavra vinho. Deus, ele queria mostrar que Deus é um Deus de aliança. Eu sei que vocês cantam Deus de aliança, Deus de promessa, músicas que falam sobre isso, mas o que é aliança? A aliança é quando duas pessoas elas vão participar de um ritual que é mais que um ritual, é um compromisso. Então Deus pediu em Gênesis capítulo 15 que Abraão, ele pegasse os animais, partisse ao meio e o sangue foi derramado desses animais e imediatamente o que aconteceu? Quando partiu os animais? Começou a haver resistência. Aves vieram sobre o sacrifício. Essas aves, elas falam como os demônios. Aves falam de demônios. Fala como os demônios não gostam da aliança. Que você esteja em aliança com Deus e eles vêm para te distrair dessa aliança. E o que Abraão pega? Abraão pega um pau e começa a dispersar esses pássaros. Depois dessa primeira resistência, aí veio uma segunda resistência. Depois que Abraão venceu os pássaros, veio uma escuridão e um sono. Duas resistências, escuridão e sono. O teu relacionamento com Cristo é a mesma coisa. Nós temos um inimigo que quer roubar, matar e destruir. Então, ele quer roubar o teu relacionamento com Deus. Ele quer destruir o teu relacionamento com Deus. Ele quer matar a tua vida espiritual. Então, ele vem como ave para te distrair, para te deixar decepcionado, mas aí você passa ali pela primeira fase e diz, não, eu não vou deixar que nada me distraia, eu amo Jesus, e aí você passa para a segunda fase. A segunda fase é a escuridão, o sono. No Novo Testamento, o que você mais ouve é Deus falando, desperta tu que dormes. Ou quando os discípulos ali em pleno Getsêmani caíram no sono profundo, veio um sono sobre eles. Então, há um momento na tua vida espiritual que vem uma sonolência sobre você. Você tem que vencer essa sonolência. E Deus fala, desperta tu que dormes. Aí você venceu a primeira etapa, a segunda etapa, tem a terceira etapa que é a escuridão. Escuridão é quando você chega, sabe quando chega aquele tipo de problema? Aquele tipo de crise que parece que não tem saída? É a escuridão. Abraão sucumbiu. Abraão não conseguiu resistir. Você tem que levar em conta que Abraão, ele não tinha o sangue de Jesus como nós temos hoje. Abraão não tinha o nome de Jesus como nós temos hoje. Mas Deus, por misericórdia, está escrito que Abraão, ele sucumbiu por causa disso, mas pela misericórdia de Deus,
quando a escuridão e o sono vieram e venceram Abraão e Abraão dormiu, coluna de nuvem de fogo, que é a própria presença de Jesus, veio para fazer o que Abraão não conseguia. Isso é a cruz do Calvário. O homem, ele não conseguiu vencer o pecado, não conseguiu vencer as investidas das trevas. Então, Cristo veio em aliança de sangue. Agora, o que é aliança de sangue? É quando duas pessoas, e sempre tem o mais forte e o mais fraco, há derramamento de sangue e eles entram com uma promessa um para o outro. Eles dizem um para o outro: eu tenho uma aliança com você. O teu problema é meu, o meu problema é teu. Essa é a primeira frase que eles falam. A segunda frase que se fala numa aliança de sangue é: o que eu tenho de posse mesmo. O que eu tenho é teu e o que você tem é meu. Então, quando Jesus ele foi para a cruz, ele disse: o reino é de vocês. O reino é dele, mas ele deu para a gente. Aí fala lá em João capítulo 15, o meu pai, ele diz para Maria Madalena, é o vosso pai. Está vendo? O que ele tem, ele deu para a gente. Como é que nós somos chamados? Co-herdeiros com Cristo. Ele resolveu te fazer participante de uma herança onde você tem direito de ter os anjos, como ele prometeu, trabalhando para você. Você tem o Espírito Santo. Se você pensar nisso, gente, Davi ele não tinha o Espírito Santo como nós temos o tempo todo. Abraão não tinha o Espírito Santo como nós temos o tempo inteiro. Agora, falando ainda em aliança, se você olhar na prática, você vai ver ali duas pessoas entrando em aliança, que é Davi e Jonatas, lá em 1 Samuel capítulo 18. Quando eles entram em aliança, tem a mesma coisa. Tem derramamento de sangue, e se você pegar essa passagem, você vai ver que Jonatas deu as roupas dele, as vestes de guerra dele para Davi. Então ele está falando o quê? O que é meu é teu. Eu estou te dando roupas reais. Olha, Davi, você não é real. Eu tenho sangue azul nas minhas veias. É o Jonatas falando. E você está recebendo só porque você entrou em aliança comigo. O exército do meu pai eu coloco à tua disposição. Eu não sei se vocês estão conseguindo chegar no raciocínio que eu quero que vocês cheguem. Que Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o príncipe, Ele é o Senhor. E Ele está dizendo, olha só, olha o que eu tenho. Vocês não têm vestes reais, mas eu dou para vocês. O exército do meu pai eu coloco à disposição de vocês. E se você olhar ainda para essa aliança de sangue falha entre dois homens, porque tanto Davi como Jonatas eram falhos, mas você vai ver a preocupação de Davi quando Jonatas já tinha morrido. E ele perguntou, tem alguém da casa de Saul e de Jonatas ainda vivo? Aí quando disseram que tinha sim, que era Mefibosete, o que ele fez com Mefibosete? Ele pegou Mefibosete, que era filho de Jonatas, que estava vivendo numa situação de penúria, e ele colocou para comer em sua mesa. Isso eu estou falando, gente, de uma pessoa que era falha. Jonatas era falho, Davi era falho, mas Deus não falha. E o que o Senhor fez? Ele olha para nós com esse olhar e Ele nos coloca à mesa para nós comermos com Ele. Então, o livro de Cantares fala de um nível de aliança e de amor muito superior ao que você conhece. Todo tipo de amor que você conhece é muito falho diante do amor de Deus por você. Desculpe.
Então, esse é um livro que celebra o amor de Deus, incondicional, profundo, uma aliança de sangue. E se você olhar aqui, eu quero que você volte a ler aí comigo, olha o capítulo 1, versículo 1. Diz: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um unguento derramado é o teu nome. Grifa aí a palavra nome. Nome é muito importante. Se der tempo, eu vou falar sobre os nomes de Deus. Deus Pai, Ele queria apresentar Jesus para nós. O nome de Jesus é salvação, Yeshua. Yeshua em hebraico significa salvação. Mas, por exemplo, se você vai conhecer uma pessoa, você vai me conhecer. A pessoa, ela vai me conhecer, ela pergunta assim, qual que é o nome dela? Qual o perfil dela? É Vasti. Como o meu nome é diferente, mesmo sem o meu sobrenome, você vai me achar. Agora, se você der mais uma dica para a pessoa, olha, é Vasti Rosa. Aí você vai conhecer o quê? Um pouco mais de mim. Agora, se você começar, por exemplo, a ver os meus stories, aí você vai conhecer um pouquinho melhor. É a Vasti da Delion. Esposa do profeta Amós, a mãe do Felipe, sogra da Tamires, conhecer um pouquinho mais. Que eu sou pastora, que eu sou casada, que eu tenho um filho, que eu tenho uma nora. Você está vendo que junto com o meu nome, você está conhecendo coisas minhas. Então, Deus, Ele começou a apresentar Jesus através do nome dele. A gente chama isso de nomes redentivos. Você sabe qual é o poder do nome de Jesus? E aqui quem está falando é a noiva de Cristo. Aqui nesse livro quem está falando, quem está ressaltando a importância do nome do amado é a noiva. Ela está ressaltando a importância da aliança de sangue. Se eu fosse você, eu escreveria isso. Só nesses primeiros versículos, a noiva de Cristo, ela está ressaltando um amor profundo, aliança de sangue, que você já entendeu um pouquinho mais aqui comigo. Ela está falando aqui do nome de Jesus. Os nomes redentivos, eles começam a ser apresentados no Êxodo capítulo 6. Lá Deus fala com Moisés o seguinte: olha, até aqui vocês me conheceram como El Shaddai, a partir daqui vocês vão me conhecer como Jeová. Então no Êxodo 6 ele fala pela primeira vez Jeová. Jeová é Yeshua. Ele vai começar a acrescentar dali para frente só conhecimento. Porque você chega lá em Êxodo 15, eles chegam na fonte de Mara, as águas eram amargas, e depois que Moisés tem aquela experiência que Deus manda pegar uma árvore, ele coloca a árvore na água e a água fica potável, boa para beber. Aí o que acontece? Moisés tem uma revelação ali, ele fala, sim, ele é Jeová Rafá, ele é o Deus que cura. Depois chega lá no Êxodo 17, Amaleque vai cercar o exército. Eles sobem no monte, Arão e Ur seguem, seguram as mãos de Moisés, porque as mãos de Moisés estão levantadas, o povo vence. As mãos de Moisés estão abaixadas, o povo enfraquece. E aí no final as mãos de Moisés ficam levantadas e ele fala, ele levanta um altar e fala, o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E eu passaria a manhã inteira aqui falando sobre os nomes de Deus. O importante é você saber que durante todo o Antigo Testamento tem muitos nomes de Deus. Jeová Shalom para Gideão, Jeová Sabaó, o Deus da guerra. Todos os nomes redentivos de Deus, eles foram apresentados no Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento e mostrar que Jesus ele cura, ele é o Deus da guerra, ele é o Deus da paz. Tudo que foi apresentado
representado no decorrer de 4.000 anos de história, de Adão até Jesus, é Ele. Se resume no nome poderoso de Jesus. Por isso aqui a noiva de Cristo está celebrando um conhecimento. Qual é o conhecimento? O nome de Jesus. Vocês entenderam até aqui? Para você ver como o livro de Cantares é um livro muito rico, o versículo 3b: por isso as donzelas te amam, leva-me após ti, apresse-mo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras, e aí tem um coro cantando. Eu quero que você entenda que o que eu disse, que iria falar aqui sobre o aspecto profético do livro de Cantares. Eu quero que você aprenda comigo que a Bíblia, ela pode ser lida, se você quiser, como um livro, ou ela pode ser lida como um recado de Deus e uma riqueza infindável, e que você precisa aprender a ler a Bíblia definitivamente. E para aprender a ler a Bíblia, eu preciso aprender que existe uma linguagem profética. Essa linguagem profética é que Deus escolheu uma forma didática de falar com você, e Ele coloca essa forma aqui no livro de Cantares. Você vai ver que ele vai falar que a noiva vai estar pela manhã com ele, pela tarde com ele, vai estar à noite com ele. São horários proféticos, não é horário de relógio, são horários proféticos. Quando fala lá em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, ali tem um horário. O noivo chega à meia-noite, não é um horário do relógio, porque quando é meia-noite? Né? Quando que é meia-noite? Se quando é meia-noite lá no Japão, é meio-dia aqui no Brasil, né? Nunca vai ser meia-noite em todas as partes do mundo. Então, isso fica fácil de entender que Jesus, ele não estava se referindo a um horário de relógio. Jesus estava se referindo a um horário profético. O que é meia-noite para a gente? A meia-noite mostra que é o momento mais escuro da humanidade. E ele está falando que Cristo, ele vai voltar no momento de maior dificuldade em todos os aspectos, social, econômico, espiritual. Então é no pior momento da humanidade é que Jesus vai chegar. Então a noiva de Cantares, ela está apresentando esse relacionamento entre o noivo e a noiva com horários. O primeiro horário que a gente vai encontrar aqui, eu quero que você venha comigo no versículo 7. Vai aí no versículo 7 e grifa meio-dia. Mas aí antes de chegar no 7, e o que o meio-dia significa, lê comigo o 5. Olha o que o 5 diz. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram por guardas de vinha. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Do versículo 5 ao 6, você vê uma noiva que não tem uma autoimagem muito boa. Primeiro ela fala que está tudo bem, que ela está morena, e ela está falando que de morena, de estar queimada, e está tudo bem. Mas existem padrões de beleza hoje na nossa sociedade. Por exemplo, eu vou lá no Japão, e é muito estranho isso. Você vai na rua no Japão, no verão, e o verão no Japão é muito forte, eles andam com luvas até aqui, e eles se cobrem inteiro. Se você vê nas praias japonesas, está todo mundo lá coberto, né? Porque o padrão de beleza japonês é não estar queimado do sol. É bonito para eles. Você vê isso pelas geishas, o tom da pele do japonês não é branquinho, mas as geishas, elas pintam o rosto branco. O padrão de beleza deles não é queimado do sol. Na Renascença também o padrão de beleza não é brancura leite.
E eu estou falando de padrão de beleza aqui do Oriente Médio, que esse padrão também não era ficar branquinho, né? E ela está aqui quebrando um padrão. Ela não está branquinha. E aqui não é porque ela foi se bronzear, porque ela estava de férias. Ela estava fazendo uma coisa que nem era, que mulher nem tinha que fazer. Então, ela está falando que ela foi injustiçada, que ela foi negligenciada, que ela foi desprotegida pelos seus irmãos, por isso ela estava vivendo em desvantagem. E aqui você vê que essa noiva, quando a gente fala de restauração emocional, quando falta aqui um tripé que é muito importante para nós, que é aceitação, amor e proteção, isso deforma o nosso emocional, fragiliza o nosso emocional. Agora, me diz uma pessoa que teve tudo isso na vida. Não tem como, porque nós somos pessoas imperfeitas, criadas por pessoas imperfeitas. Mesmo pais maravilhosos não podem poupar seus filhos de agressões na escola, de agressões na rua, de agressões emocionais. Então, isso desmorona a teoria que muita gente diz: meu pai foi maravilhoso, minha mãe foi maravilhosa, eu tenho uma vida maravilhosa. Tá bom, eu quero te perguntar em que planeta você vive, para você ter uma vida maravilhosa, porque eu vivo no planeta Terra, onde está escrito que eu tenho um inimigo que ele não dorme, e ele arquiteta me destruir dia e noite. E esse inimigo, ele tenta destruir, e onde que ele vai neutralizar uma pessoa? Atacando a sua infância. Então, se você não foi atacado na sua casa, com certeza você vai ser atacado no colégio, você vai ser atacado com as amizades, aonde você se sente desprotegido, não amado, não valorizado. Então, quando Jesus chega no Novo Testamento, em Mateus capítulo 9, ele diz o seguinte para os seus discípulos: as pessoas estão aflitas e exaustas. Ele deu esse diagnóstico, aflitas e exaustas. Isso é um diagnóstico. E a gente vê, então, a noiva aqui, ela já mostra. Essa noiva, ela tem um problema de baixa autoestima. Ela não foi protegida como ela deveria ter sido protegida. Mas aí você vê no livro de Cantares comigo, uma das coisas que o amado mais faz com essa noiva é falar o quanto ela é linda, o quanto ela é amada, o quanto ela é desejada, o quanto ela é especial, o quanto ela é insubstituível. Isso mostra o empenho de Cristo em nos restaurar o tempo todo. Então, o importante é você saber que você chegou na idade adulta com determinadas deficiências, assim como os discípulos, né? Ali, quando ele chamou 12, eram 12 histórias, eram 12 histórias diferentes, e aqueles homens, eles tinham que ser preparados para serem fortes espiritual e emocionalmente. Então, os 3 anos e meio que Jesus ficou com eles foi trabalhar na vida espiritual e trabalhar na vida emocional desses homens. Porque se não restaurasse Pedro, gente, imagina o estrago que ia ser. Se não restaurasse Mateus, que era um homem frio. Gente, Mateus era um homem frio. Como ele, judeu, ele cobrava, sabendo que as pessoas elas não tinham aquele dinheiro, ele cobrava sem dó nem piedade, ele roubava os seus contemporâneos. Ele não era um romano, ele era um judeu e ele roubava. Ele era um homem frio, calculista. Olha como Jesus trabalhou na restauração de Mateus. Como Jesus trabalhou na restauração de João. João era violento. O apóstolo do amor era violento, sim. Quando Jesus queria passar lá para Samaria, não foi João e Pedro que falaram: Jesus, podemos mandar fogo do céu? Cadê o apóstolo do amor? Ele foi transformado no apóstolo do amor.
mas nem sempre ele foi o apóstolo do amor. Aquele Pedro calmo que dormiu lá em Atos 12, com uma sentença de morte para o dia seguinte, parece que nem é o mesmo Pedro que fugiu, que negou, que cortou a orelha. Então, isso tudo para mostrar para você que o livro de Cantares aponta de que a noiva de Cristo, ela não está pronta, mas que Cristo está pronto para nos restaurar. Então, se você quiser colocar aí nesses 3 versículos, coloca aí, restauração emocional, e esse é um trabalho intenso do Espírito Santo nos últimos dias, né? Restauração emocional. E você vai ver em todo o Cantares a luta do amado em restaurar essa autoimagem da noiva. Ele vai falar o tempo todo que ela é linda, maravilhosa, amada, desejada e etc. E saindo da restauração emocional, nós vamos para os horários proféticos. Eu quero que você ponha uma anotação aí no teu caderno. Horários proféticos. Então eu chego aqui no versículo 7, é dito: dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar ao meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Então aqui, no meio-dia, o que o meio-dia fala? Nós somos um país tropical, nós sabemos o que um meio-dia significa no verão. Gente, meio-dia é muito quente. Quem mora lá no Nordeste, Rio de Janeiro, Cuiabá, sabe o que o meio-dia significa. Dá para fritar ovo no asfalto. Então, nós que vamos aí com frequência na caravana de Israel, a gente sabe o que significa o meio-dia em Israel. Meio-dia é um momento de aflição, é um sol que traz aflição, que traz desgastes, que se você não cuidar, traz desidratação, insolação. Então, o que é meio-dia para nós? Um momento de extrema aflição da vida da gente, ou um momento de extrema aflição da vida da humanidade. Então, aqui está falando de horários proféticos. Meio-dia fala de tempo de aflição, de tempo de extrema aflição. Por exemplo, quando a gente olha lá para Ruth, o meio-dia da vida de Ruth foi o momento que ela perdeu finanças, perdeu o marido, perdeu o cunhado, perdeu o sogro, teve que sair da sua terra, ir lá para uma terra que ela não sabia falar a língua, só perda, perdeu o sonho de ser mãe, porque quem é que ia casar, gente, com uma moabita? Nenhum doido ia casar com uma moabita, isso num raciocínio normal. A vida de Ruth era só perda, mas aí o que tem no livro de Ruth? O resgatador. Então, o resgatador, que é Cristo, ele entra na nossa vida sempre no pior momento de aflição. Então, o que ela está falando aqui? O que está falando aqui? Noiva de Cristo, quando você passar por um momento de aflição, saiba que o resgatador está com você. Esse é o recado aqui do livro de Cantares. Mas você entende que você pode ler Cantares muito rapidamente, porque ele é um livro de 8 capítulos, muito rápido de ler. Se você ler 3 capítulos por dia, você acabou o livro em 3 dias. E você pode ler rápido e não entender esses recados que nós temos. Então, ele é um livro para você parar e atentar. Deixa eu voltar uma coisa aqui no capítulo 2. Beija-me com os beijos da tua boca. Eu quero que você coloque aí do lado, amanhecer. Então eu esperei falar tudo isso para voltar para esse horário profético do início de tudo. Né? O início de tudo foi quando? Foi quando Deus fez Adão. Beija-me com os beijos da tua boca. Eu preciso voltar para cá, não posso ir adiante sem falar nisso. Então, vamos falar um pouquinho da criação. Agora que você entendeu restauração emocional, aliança de sangue, um pouco dos nomes de Deus, agora você vai entender um pouquinho de horários da humanidade. A humanidade, ela começa no amanhecer, com a criação de Adão. Quando Adão foi criado, ele teve toque, ele teve presença. Ele teve presença de Deus, envolvimento e relacionamento. Tudo ele falou para Adão, ele desceu. Então Deus é um Deus presente, Deus é um Deus de relacionamento. Segundo aspecto da criação, né? Deus pôs a mão.
está escrito que Deus formou. Para Ele formar alguma coisa, teve que ter toque. Quando eu toco, né, você tem o DNA de Deus, a digital de Deus, você tem o toque de Deus. Então, olha só, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de toque, Deus é um Deus que beija. Como assim que beija? Porque está escrito que depois que Ele formou o homem, Ele soprou. Sabe o que é? Soprar me dá ideia, quando eu leio esse texto, né? Porque sopro em hebraico, a palavra ruar, o espírito, sopro, vento, é a mesma coisa no hebraico. Por isso que Deus, Ele usa essa palavra, vento sopra. Claro que vocês já ouviram isso, Oséias, Ezequiel, todas têm vento sopra. Aqui em Cantares vai falar vento sopra, sopra vento norte, sopra vento sul. Quando fala de vento, está falando vem Espírito Santo, porque é a mesma palavra, ruar para espírito, para vento, é a mesma, não tem nenhuma diferença, é um trocadilho em hebraico. Então Deus é um Deus que beija. Quando está escrito que Deus soprou, está falando que Ele é um Deus que fez uma respiração, sabe, nariz, boca, imagina uma respiração boca a boca, e deu para o homem. Deu para o homem o que ele tinha de mais importante, o Espírito Santo. Então Deus é um Deus de toque, Deus é um Deus presente, de relacionamento, e Ele é um Deus que beija, e Ele é um Deus que nos abraça, e Ele é um Deus que coloca no colo. E a gente vai ver na palavra o tempo todo, lá em Isaías 49, quando ele fala, quando você já tiver de cabelo branco, ainda assim eu vou te colocar no colo. Esse é o nosso Deus, gente. Para a gente entender o amor de Deus, Jesus contou a parábola do filho pródigo e ele mostrou que o pai é um pai que abraça, né? De pôr no colo, de abraçar, de celebrar, de elogiar. Então aqui é importante você colocar que quando fala de beijo, fala do amanhecer da humanidade. Então nós vimos o primeiro horário, o amanhecer, o segundo horário, que é o meio-dia, e um momento de extrema aflição da humanidade. E eu digo para você que é num momento de extrema aflição da humanidade, nesse momento, e a gente vê isso no decorrer da história, quando a gente vê a história das tribos de Israel durante todo o Antigo Testamento, é nesse momento que a gente vê uma extrema aflição. E aí a gente chega no Novo Testamento. E a gente não pode esquecer que houve um acúmulo de sofrimento do homem. Esse acúmulo do sofrimento do homem sem Deus. Um homem sem Deus que continua escravo. Então é um acúmulo de sofrimento muito grande. Mas aí tem um intervalo do Antigo Testamento para o Novo Testamento de 400 anos de escuridão. Que tem momento pior do que esse? Não. E Jesus chega no ápice. Eu quero te falar que no meio-dia é o momento que Jesus chegou. Se ele não chegasse naquele momento, a gente não ia aguentar. Sem Jesus, a humanidade foi ficando cada vez mais fraca. O homem foi ficando cada vez mais fraco, cada vez mais deficiente. Então, sem Cristo, eu digo que agora no século 21, nós não estaríamos aguentando. Então Deus, por sua infinita misericórdia, mandou Cristo, nosso Salvador e Redentor, no pior momento, no ápice da degradação espiritual do homem, que só estava obedecendo à lei e não tinha mais para onde ir, porque a lei não podia salvar o homem. Então é isso aqui que eu quero falar com vocês, sobre a criação. Alguns homens depois de Adão, porque Adão ele teve o maior relacionamento com Deus, ele falava com Deus todos os dias,
Todos os dias Deus descia. Não teve ninguém que teve maior relacionamento que Adão. Adão perdeu tudo. Tinha tudo, perdeu tudo. Depois que Adão perdeu tudo, pela misericórdia de Deus e também através de sacrifícios de animais, alguns homens conseguiram ter relacionamento de intimidade. E aí eu posso falar de alguns deles, falar de Moisés, falar de Elias. Né? Por que eu estou ressaltando Moisés e Elias? Moisés, porque ele foi chamado amigo de Deus, e Elias, porque ele era o segundo homem depois de Enoque a ser arrebatado. Então, como a gente tem pouca informação sobre Enoque, eu preferi pegar Elias. E eu peguei esses dois homens do Antigo Testamento, porque para falar dessa restauração de relacionamento que esse livro de Cantares fala. Porque esses dois homens, eles são mostrados no momento que Jesus passou pela transfiguração. Em Mateus capítulo 17, ou Marcos capítulo 9, Jesus sobe o monte, leva Pedro, Tiago, João, e ali diante dos olhos dele, ele é transfigurado, e eles veem todo o resplendor da glória de Jesus. Mas além do resplendor da glória de Jesus, eles veem uma coisa diferente. O que eles viram? Eles viram dois homens. Quem são esses dois homens que eles viram lá no Monte da Transfiguração? Elias e Moisés. Então, é para dizer que são dois homens que mostram o restabelecimento. Isso antes da cruz. Foram homens que conseguiram relacionamento antes da cruz, de intimidade com Deus. Mas são dois. Claro que eu poderia citar outros homens, Josias, Josafá, Davi, passaria até amanhã falando, mas nomes, são poucas pessoas, isso que eu quero que vocês entendam, que são poucas pessoas comparado à multidão que viveu esses 4.000 anos. Isso mostra que sem Cristo não dava. Sem Cristo não dava para hoje, por exemplo, hoje você tem uma multidão aí que aceita Jesus como Senhor e Salvador e pode ter esse relacionamento de amigos, né? Que Jesus falou, olha, eu já não chamo mais vocês de servos, eu chamo de vocês de amigos. Então, através de Cristo, esse relacionamento do beijo, do toque, da reconciliação. O que eu posso falar do relacionamento de Cristo? O que Cristo trouxe para nós? Salvação, reconciliação, resgate, tudo isso são palavras importantíssimas que Cristo veio trazer para nós. E no versículo 4 fala de intimidade. Se você, por exemplo, vier na minha casa, eu vou te receber lá na sala. Vou te deixar na sala, é sinal que você tem pouca intimidade comigo. Se eu te levar para a cozinha para tomar um café, né, já tem um pouco mais. Se eu te levar no quarto, aí é o ápice da intimidade. Né? Te mostrar, olha, aqui é onde eu durmo, onde eu arrumo meu cabelo, faço minha maquiagem. Né? Com Cristo é a mesma coisa. Não é que Ele não quer, é você que não quer. Você pode entrar num relacionamento com Ele e ficar na sala. Né? E Ele vai dizer, eu queria tanto que você viesse aqui para a cozinha, que você me ouvisse mais um pouco. Eu digo a vocês que o fato de vocês estarem aqui nessa aula é porque vocês quiseram sair da sala. Vocês estão chegando na cozinha. E Ele falou, olha, mas eu tenho mais. Eu tenho a recâmara, né? E está escrito lá no Salmo 25, a recâmara é quando Ele te leva para contar os segredos. Não tem pessoas privilegiadas. Ele quer falar para todo mundo, só que alguns querem ouvir, outros acham que dá muito trabalho, né? Dá trabalho, não dá ficar 1 hora aqui me ouvindo? Outros querem ficar na sala. Aí vai lá para o culto, recebe um pouquinho. É a mesma coisa quando você vai para o mar. Você pode molhar lá o seu pé, você vai ter uma experiência. Você vai molhar até aqui, você vai ter uma experiência diferente. Você vai conseguir até boiar. No raso você não boia. Agora, se você quiser ir para o fundo, você vai ver o que ninguém vê.
Você vai mergulhar, você vai ver peixe, você vai ver coral. Se você for lá para o Caribe, né, você vai ver o que ninguém viu. Quem ficou lá no rasinho só viu a água do Caribe. É linda, é transparente, mas se você quis ir para o fundo, é Jó capítulo 28, é isso. Quando você vai e mergulha, você vai ver coral, você vai ver peixe. E esse versículo 4 é isso, é um convite para a intimidade. Como eu me relacionei, o beijo como eu relacionei o beijo com o amanhecer e tudo isso. O livro de Cantares, ele não é nada mais que a história da humanidade. Ele vai desde a criação até a volta de Cristo e até o milênio. Você vai encontrar no livro de Cantares. Então, eu estou falando que o livro de Cantares, ele é um livro fenomenal, é tremendo. E você pode ler o livro de Cantares colocando lá o seu pezinho e falando, olha lá que lindo, é lindo. É um livro poético. Ou você pode ver o relacionamento de Cristo com a igreja, que já é tremendo. Olha lá, você já viu coisas a mais. Já saiu do raso. Quando você entende que é o relacionamento de Cristo com a igreja, você já saiu do raso. Mas quando você começa a entender que aqui é a história da humanidade, aí você foi muito mais longe. Porque a Bíblia, ela é um todo. Eu amo as parábolas, nós vamos vê-las mais à frente, elas mostram isso. Apocalipse 12, gente, Apocalipse 12, você tem a história da humanidade num único capítulo. É tremendo. A Bíblia, quando você ir na profundidade, você começa a ver, nossa, eu preciso estudar mais, eu preciso entender, me inteirar mais disso. E eu tenho um monte de coisas aqui que a gente vai aprender durante o decorrer desse livro. Nossa última aula é a semana que vem. Mas então a minha proposta para você veja o livro de Cantares como um passeio. Ele não estaria aqui se não fosse importante. Todos os livros têm uma grande importância e ele não está perdido aqui. Ele é um livro que tem 8 capítulos importantíssimos. Então, o amanhecer, a história da humanidade começou com um beijo. Adão recebeu a respiração com o sopro. Deus tocou em Adão e aqui começa a história de amor. Jesus resumiu a história de amor dele assim: tem amor maior que um amigo dar a vida por outro? Tem amor maior que esse? Mas aí ele fala, mas eu tive por vocês. Não tem amor maior do que esse. Você pode me amar de uma forma indiferente, mas eu não. Eu abri mão do céu, eu abri mão do Pai. No momento que eu fui para a cruz, e levei os seus pecados, eu abri mão da minha vida, eu morri, eu reassumi a vida, mas eu morri. Eu fui ao inferno, eu fui ao extremo. E eu digo que a cruz ela é o amor extremo de um Deus apaixonado. Não tem amor maior do que esse. Próxima aula, a gente fecha Cantares. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês deem uma lida nesse livro agora de uma forma diferente. Amém?